Ei, não é o Carvalho ali? É sim. Quem diria que ele se diverte? Pois é, mas ele tá fazendo conta, sério isso. Ai meu Deus, ele tá. Vamos lá com ele? Vamos, a gente não tá nada pra fazer hoje mesmo? Continua assim que você vai longe. Foi quase bom, tá treinando pra algum campeonato? Por que, gente? Nem foi tão ruim assim. Ruim? Foi horrível. Meu cachorro teria jogado melhor. Ah, não precisa humilhar também, né? Mas por que exatamente você tá jogando bilhar? É que o bilhar... Bilhar! Esquece o jogo e vamos falar sobre o modelo atômico. Ué? O que bilhar tem a ver com o modelo atômico? Vocês nunca ouviram falar de Demócrito e o seu mestre Leucipo? Não. Lembram que eu tinha falado que a gente ia conversar sobre modelo atômico? Lembro. Então vamos pro meu laboratório, lá a gente continua conversando. Então partiu. Nossa, agora além de jogar bilhar, você também cozinha? Não, isso tudo faz parte da explicação do modelo atômico. O que o pudim e uma bola de bilhar tem a ver com o modelo atômico? Vocês lembram que eu falei sobre Demócrito e o mestre Leucipo? Demócrito, Leucipo, são pokémons? Não, não são pokémons. Eles foram as primeiras pessoas que pensaram no que compõe toda a matéria do universo. Seja mais específico. Então, Demócrito e Leucipo foram filósofos pré-socráticos, ou seja, viveram antes de Sócrates, na Grécia Antiga. Leucipo era mestre de Demócrito, e juntos eles pensaram em um modelo atômico em que os átomos eram maciços, como uma bola de bilhar. Tudo isso há 2.400 anos atrás. Na época, pensava-se que os átomos eram unidades indivisíveis da matéria que compunha as coisas no universo. Mas por que a gente não vê isso na escola? Eles ficaram desacreditados pelas pessoas porque eles pensaram nesse modelo sem um experimento ou aplicação de um método científico, pela época deles. Na escola, a gente começa a aprender sobre átomos pelo modelo do químico inglês John Dalton, que na verdade é igual ao modelo de Demócrito, só que foi desenvolvido através de experiência e com a aplicação do método científico. O modelo atômico de Dalton foi o primeiro a ter provas experimentais e foi publicado no século XVIII. Nossa, mais de 2000 anos depois? Pois é, mas depois das ideias de Dalton, surgiu o modelo atômico do físico inglês Joseph John Thomson, que pensava no átomo como uma esfera gelatinosa, com os elétrons grudados. Ele se baseou nas ideias do físico irlandês George Johnstone Stoney. Esse foi o primeiro modelo atômico que incluía o elétron como partícula. Para ilustrar esse modelo, Thomson usava como exemplo um pudim de passas. Nele, a massa do pudim eram os prótons e as passas eram os elétrons. Então é por isso que tem esse pudim aqui na mesa? Exatamente. Aqui nessa parte marrom seriam os prótons e aqui nessas bolinhas brancas seriam os elétrons. Ué, mas esse ainda não é o modelo atual. Isso mesmo. O modelo atômico no qual se baseou o atual é o modelo do físico neozelandês Ernest Rutherford. Nesse modelo, o átomo é semelhante a um planeta, tendo um núcleo muito pequeno, composto de prótons, e com os elétrons organizados em órbitas ao redor desse núcleo, na eletrosfera. Esse modelo é de 1911. Como o Rutherford descobriu tudo isso? Então, ele realizou um experimento em que emitia um feixe de partículas alfa em uma lâmina de ouro e detectava a quantidade de partículas que atravessaram a lâmina, quantas se desviaram, quantas sumiram e quantas voltaram. Como as partículas alfa eram positivamente carregadas, quando uma atravessava, ele sabia que ela tinha passado por um espaço vazio. Por isso, ele propôs que os átomos não eram maciços. Quando as partículas se desviavam, era porque elas eram repelidas pela carga positiva do núcleo do átomo, que seria feito de prótons, e de outra partícula de carga neutra, que
que posteriormente foi chamada de nêutrons. Quando elas sumiam, era porque eram atraídas por um elétron que tem carga negativa e se neutralizavam. E quando elas eram refletidas, era porque atingiram o núcleo e acabavam repelidas para a origem do feixe. Com isso, ele pôde concluir que o átomo possuía um núcleo pequeno, separado por espaço vazio de uma camada de elétrons. Mas esse ainda não é o modelo atual também. Ainda não, mas é quase. O modelo atual mesmo é baseado no de Rutherford, mas foi aprofundado por Niels Bohr, que descobriu a eletrosfera. Bohr também dividiu a eletrosfera em níveis ou camadas energéticas. Elas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Ah, isso eu lembro que a gente já viu na escola. Sim, esse é o modelo atômico que estudamos na escola, porque sua teoria é a mais aceita atualmente. Por que existiram tantas teorias no modelo atômico? É que por mais que a tecnologia evolua e os métodos experimentais se aprimorem, não é possível ver um átomo. E também existe o fator cronológico, pois todos os cientistas a partir de Dalton trabalhavam ao mesmo tempo com as mesmas coisas, mas tinham ideias diferentes sobre o átomo. Bohr, por exemplo, era aluno de Rutherford. Ah, entendi. Mas esse par de ervilhas aqui tem a ver com o modelo atômico? Não, isso aí tem a ver com outro cara bem legal, Gregor Mendel. Vocês conhecem ele? É algum amigo seu? Não, mas ele também era cientista. Vamos fazer assim, por que vocês não vêm aqui um dia só pra gente falar sobre isso? Por mim pode ser. Por mim também. Então tá combinado. Acho melhor a gente ir, né? Tá meio tarde já. É, senão a gente perde o ônibus. Verdade. Ok, até a próxima. Tchau. Tchau. Ah, ei, peraí, você não vai comer tudo isso daí sozinho, não. Ah, pra isso nosso ônibus pode esperar.